bem rapidinho, que nós temos aqui uma pessoa cabeluda de boné e uma pessoa careca. Então, 1 minutinho. Como assim? Pô, preciso me... O cabelo tá meio bagunçado. Eu nem poli minha cabeça hoje. Devia ter feito isso. Faz aquele making off, né? A gente falando. Pois é. Pra todos os rostos. Da onde vocês se conhecem, vocês duas? Cris foi minha caloura na faculdade. Muito bem. Vamos lá? Bom, gente. Ok. Tá gravando? Sempre. Desculpa, eu não sabia. Por isso que eu... Fala mais um. Não, beleza. Depois vou publicar um making of, tá? Tá. Hypervision Podcast. Um podcast da Hyper Island Brasil sobre educação, tecnologia e carreira. Ok, gente, muito bem-vindos ao Hypervision Podcast, edição especial que a gente está transmitindo aqui diretamente da Hacktown, da Casa Dinamarca, em Santa Rita do Sapucaí, né? E agora juntamos uma turma seleta aqui da Hyper Island para a gente conversar um pouco sobre festival, né? Esse negócio de juntar um monte de gente e aí a questão que fica... e aí, no mundo cada vez mais digital, isso vai ser coisa do passado ou ainda faz sentido juntar fisicamente um monte de gente no mesmo lugar? E quais são os valores e como é que é esse dinamismo hoje em dia e qual é a experiência? Bom, então vamos primeiro apresentar quem está em volta da mesa aqui, né? Eu e Jesper, nós temos a... Thay. Sim? Thay Barroso. Perfeito. Mané Brasil. Cristiane H. Perfeito. Ok. Então, Cris, você é a primeira vez? Primeira vez. É? Em tudo. No então. evento, no tema, podcast, tudo. Então, mas isso eu acho que é mais legal. Quem está vindo primeira vez? Como é que é Hacktown pela primeira vez? Olha, pra mim tá tendo... É um misto de emoções, sentimentos. Parece que cada dia eu caminho e abro uma caixa diferente na minha cabeça. Porque... É tudo muito inovador, mas não é nada muito novo para mim por conta dos eventos de estudantes de arquitetura que eu participava. Então, essa atmosfera de encontros e de conexões é uma coisa que eu já vivi. Mas estar falando sobre um tema que eu não tenho expertise me gerou... Tá aí, vou me abrir para o novo. Então, está sendo bem bacana. Um dos temas que a gente às vezes levanta na Harvard, né, é o fim dos especialistas. Então, eu acho que isso é perfeito, né? O que a gente quer mesmo é ouvir as impressões das pessoas que encontram, né, um lugar como esse aqui, né? Mas você vai muito em eventos? Então, sinceramente, eu não vou tanto em festivais. E eu acho que eu acho que festival você vai e quando você gosta muito você tenta voltar, né? Sempre. Então, vamos supor, eu gosto muito da Flip, que é a feira que tem em Paraty. E é um evento que eu sei que todo ano eu vou tentar ir porque eu sei que eu gosto, eu sei do que já experienciei, é uma coisa que... E quando você gosta muito, você volta, né? Tem isso, né? E aqui, para mim, tá virando isso também. Eu tenho uma vontade de continuar vindo, a segunda vez que eu venho. E é muito engraçado que a primeira... eu acho bem caótico, bem espalhado, do jeito bom, né? De várias coisas acontecendo, bem especial, é bem diferente de qualquer outro festival. Mas dessa vez eu estou mais na zona de conforto, que é a segunda vez. Então você já sabe você já sabe como funciona, você já sabe para onde ir pregar o crachá, você já entende que estão vários lugares, né? Então já um pouco mais zona de conforto. Eu me lembro que a primeira vez eu fiquei, nossa, meio confuso, difícil de achar as coisas. Agora eu já estou assim, não, é ali que eu pego, é assim que funciona, aqui tem um esquema. Então tá bem interessante essa volta. Legal. E você, Thay? Festival, conferência, já fui muitas, acho que desde a época da universidade, né, que eu também estudei arquitetura, então também ia para os encontros de arquitetura que tinham propostas similares a essa coisa do ocupar a cidade inteira. Então eu já fui muito e eu estava morrendo de saudade, teve 2 anos de Covid. Eu estava morrendo de saudade dessa adrenalina tão grande que você deita em casa à noite. Primeiro você dorme 2 horas, né, por dia, porque... Estava indo embora, mas aí você precisa continuar conversando e aí você vai para comprar uma água e você começa a conversar com outra pessoa e não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, falando um pouco do que a Cris estava falando, então eu estava morrendo de saudade. Eu já fui muito evento, muita conferência, estava com saudade.
tanto eventos de inovação e tecnologia, quanto eventos para startups, enfim, acaba tudo se conectando, né? Então, estava morrendo de saudade. Está muito gostoso para mim esse festival. Então, agora você tem uma base para comparar. O que você acha do Hacktown comparado com muitos outros? Assim, você vê que se diferencia de alguma maneira? Eu acho que ocupar a cidade é uma coisa muito interessante, assim, principalmente, de novo, né? Como eu venho desse contexto dos encontros de arquitetura, a gente tinha essa proposta, né? De vir de fora, ocupar uma cidade, ocupar todo o território, e conseguir questionar por que aquele território está se organizando daquela forma, o que está acontecendo ali no entorno. E, além da escala, porque esse evento é muito grande, né? A gente está falando de uma cidade inteira que está envolvida. A gente está falando também de uma variedade de temas, né? É um festival de tecnologia, criatividade, inovação. E o que não é tecnologia, criatividade e inovação, sabe? Então, comparado a outros festivais que são fechados em galpões, enfim, em estádios e afins, a gente está circulando a rua, vivendo a cidade e conversando sobre coisas interessantes. Eu queria fazer só uma comparação também para acrescentar, é que nos eventos de arquitetura a gente criava uma cidade, né? A gente colocava limite para os estudantes de arquitetura e para as nossas atividades e fazia exploração da cidade, né? Com atividades e o que tinha naquele local, mas não é como o Hacktown, que toda a cidade está participativa no evento, sabe? Você consegue caminhar até a rodoviária e ver pontos que estão inseridos dentro do festival. Então, esse é o diferencial também. Não, com certeza. Parece que assim, a cidade vira um palco, né, em si. Né? E o palco é a cidade. Né? E aqui também acho que envolve... A gente vê isso, né? Olhando assim o Hacktown, a gente vê que eles têm um viés muito grande para utilizar fornecedores locais e tal. Né? Eu estou organizando aqui a Casa Dinamarca, e a gente tem assim o arquiteto que fez a nossa sala, Hygge, né, que mesmo que um conceito dinamarquês, né, de estar, a gente pediu para ele estudar, olhar isso, né? Então, olha só, uma sala clássica assim, com conceitos da Dinamarca, feito por um brasileiro que nunca esteve lá, mas ele é um cara muito sensível, né? Então, assim, super legal vendo isso sendo interpretado por alguém aqui da cidade, inclusive, né? A cerveja daqui também, né? A gente tenta fazer só que não é da cidade, é o nosso padeiro, o nosso chefe de cozinha aqui, que a gente pegou um dinamarquês legítimo que nem português fala direito para fazer. Mas isso também, então, a ideia é essa, né? Eu acho que nos lugares a gente poder combinar bem as coisas, né? Assim, trabalhando um pouco essa ideia de diversidade, né? Para que tudo não vira a mesma também. Tá? Então, assim, aqui pelo menos, tendo essas diferenças, acho bacana. E eu sei também que tem um projeto que trabalha com a cidade aqui, fazer o desenvolvimento urbano. Inclusive, um dos nossos parceiros aqui, né, o Adam Cora dos Pole, ele está fazendo um projeto junto com a prefeitura aqui de desenvolvimento urbano, um projeto que ele fez em Milão, também na Itália. Né? Então, assim, eu acho que quando o festival ou a exposição, sei lá, você faz essa congregação de muita gente, sai do clássico, vamos juntar, todo mundo fala que vai embora de novo, mas tenta ser consciente do lugar onde você está. Né? Como a Thay está falando, aqui a gente está numa cidade, a gente envolve a cidade. Né? Se você faz um evento no Expo Center de São Paulo, você não envolve a Expo Center, você aluga uma casca, enche de coisas lá, depois você tira e acabou. Você não deixa nenhuma marca depois. Né? Se você for na segunda-feira, depois de terminar uma exposição lá, parece que nunca houve nada. Né? Aqui você deixa um rastro, né? Você deixa algo. E você perguntou da gente, né? Quantas vezes a gente veio, como está sendo a experiência, mas você já veio muitas vezes, certo? Você veio você chegou a vir na primeira Hacktown? Sim, na verdade eu tenho no meu histórico da Ericsson, né? Eu trabalhava com a Inatel e o coworking deles. Então eu fui mentor de várias startups e os 3 fundadores que estão até hoje aqui, cada um teve outras empresas que começaram lá. E eu trabalhei com eles. E aí depois, quando eles juntaram a fazer o festival, me chamaram para fazer trabalho junto com eles. Mas foi sempre aquela mentalidade de que o festival, o contexto de um monte de salas espalhado pela cidade, e é isso. Né? Então, este ano a gente está aumentando
criando uma casa temática, Sim. de fato, dentro da cidade. E isso foi uma ideia que foi desenvolvida junto com eles. Então, eu conheço o festival há muito tempo e eu vi o festival se evoluindo também. Legal. Isso é muito bacana. A gente estava falando sobre isso, sobre casa temática, né? Puxando um pouco de sardinha para o meu lado e para o lado da Cris nesse sentido, porque eu trabalho com processos participativos e como é que se co-constrói as coisas, né? Então, hoje de manhã eu dei a palestra aqui na Casa Dinamarca falando sobre inteligência coletiva e processo participativo radical. Então, quais são as oportunidades e as construções relacionais e sociais que a gente está fazendo o tempo inteiro aqui, né? Que não é necessariamente concreto, é muito concreto, mas não é concreto cimento, mas quais são essas conexões que a gente está fazendo externamente com outras pessoas e a gente também está fazendo internamente, né? Quais são as novas sinapses que a gente está criando aqui, se inspirando, conhecendo gente nova, sem ter vontade de dormir, sem querer ficar conversando o tempo inteiro, gastando onda, né? Tipo, O que você acha disso, Cris? Eu sabia que ela estava tentando jogar essa bola para mim. Porque eu acabo abrindo muito das minhas percepções aqui para ela, né? E eu falei para ela que parece que eu vou sair daqui literalmente modificada em 2 setores, assim, profissional e pessoal. Pessoal por me permitir abrir essas conexões, né? Porque eu sou um pouco tímida, e profissionalmente porque todas as palestras que eu tive a oportunidade de ver que são completamente fora do meu contexto, de alguma maneira trouxeram visões que eu posso melhorar como gestora do meu projeto, entendeu? Que legal. Porque eu tenho um papel de liderança, tenho uma equipe, e aí eu posso assistir uma palestra de estrutura de startup e trazer aquilo ali, aquela estrutura, para o meu cotidiano, para o meu dia a dia, para a minha realidade. Então, são pequenas coisas, são percepções sutis assim do dia a dia dessa experiência, porque você literalmente está imergido aqui, você está o tempo inteiro sendo estimulado por tudo, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, até numa conversa num bar, tomando uma cerveja. Então, isso, para mim, está sendo um divisor de águas, literalmente. Então, como é que é isso para você, Cris, ou para os outros? Pensando que o mundo se tornando cada vez mais digital, as pessoas fazem contato com alguém no planeta inteiro, e você acha que isso esvazia com o tempo a proposta de juntar num festival, ou como é que é? Ou se completam, ou como é que vai funcionar isso? Qual a impressão? Eu acredito que vai ter público para tudo. Eu acho que vai ter as pessoas que vão se conectar melhor digitalmente e vai ter aquelas pessoas que preferem um contato físico. Eu, por exemplo, eu não consigo me adaptar às aulas virtuais. Eu sou ali que eu vou sentar, vou perguntar ao professor e preciso ter esse contato. Então, eu acho que vai ter público para tudo. A gente não precisa ter medo de que o mundo vai ficar 100% digital, não vai, até porque são feitos por pessoas. Então, vai ter sempre essa troca. É engraçado. Eu acho que o festival ele é uma experiência, né? E é difícil você pensar que você vai ter uma experiência próxima do que você está tendo aqui, numa cadeira, na sua casa, num lugar de sempre, né? Nem questões sensoriais, né? A gente não consegue chegar, né, tudo que está acontecendo aqui. E é engraçado, se a gente compara, aqui a pandemia, a gente teve um momento que nem poderia sair mesmo, então a gente comparava experiências remotas com experiências remotas. Então a gente fala, pô, legal, alguém conseguiu organizar um festival remoto ou um curso diferente, mas quando a gente pode ir para a rua, aí essas são outra categoria, assim. Então, para mim, realmente, a experiência é muito legal de estar presente, de estar sentindo, de estar escutando, de estar se movimentando. E é difícil comparar com o remoto, assim. Eu adoraria, né? Porque a gente trabalha com educação e eu gosto de ficar em casa, tem várias vantagens, mas realmente para ser uma experiência, precisa estar na rua. Eu acho que não necessariamente. E é dentro dessa possibilidade do online que a gente permite mais acessibilidade, inclusive. Sim. Existem alguns problemas
físicos com a cidade, essa cidade e todas as cidades que a gente habita, sobre acessibilidade para mães, para pessoas com deficiência visual, para pessoas com, enfim, diferentes capacidades, né? Não gosto de falar discapacidade, são capacidades diferenciadas. Então, eu acho, se eu fosse especular assim, esse futuro, eu acho que a gente já está indo para um lugar muito mais híbrido do que qualquer coisa. Eu acho que a gente vai se acostumar a ter telas em situações como essa, né, que a gente já faz isso hoje, né? Então poderia ter uma quinta pessoa participando desse podcast do Zoom, né, de uma plataforma online, conversando com a gente aqui agora. Então eu acho que a sensação que eu tenho é que a gente está caminhando muito mais para esse lugar, e esse lugar não é um lugar bom nem ruim, mas é um lugar que está permitindo algum tipo de acessibilidade para um certo público. E essa coisa do eu sou presencial, eu sou virtual, a gente muda, né? A gente está exercitando isso o tempo inteiro, de mudar. E as circunstâncias também, porque é tudo circunstancial. Às vezes, não sei, talvez se eu tivesse que trabalhar ontem, eu não ia querer estar aqui hoje de manhã, né? E viajar 6 horas de carro para poder chegar aqui, para conseguir palestrar de manhã. Então, eu acho que a gente está num lugar muito de juggling, né? De fazer ali um malabarismozinho, a gente ainda está meio aqui, meio lá, mas eu acho que a gente está tendendo para esse lugar híbrido. Acho que a gente vai normalizar o híbrido. Às vezes me parece uma coisa que eu questiono se o digital jamais vai poder substituir, que era aquela serendipidade, você anda na rua, você vê uma pessoa e na hora você faz contato. E o nosso corpo, né, quer dizer, nosso aparelho sensorial, a gente vai pegar sempre muito mais impressões do que a gente vai poder... talvez um dia metaverso, não sei lá como é que vai ser, a gente vai vestir algum tipo de coisa que vai impactar o corpo inteiro, a gente vai de nem saber que a gente está inserido, tipo num Matrix, né? Talvez isso, mas eu acho que tem que chegar nesse nível para poder substituir o que a gente tem na vida real, né? Esses encontros de coincidência. Mas aí, será que a gente seria capaz de... A gente está aqui, né, especulando o futuro também, né? Uma coisa que a gente faz muito na Hyper. Será que a gente seria capaz de reproduzir cheiros, sentidos, né? A gente hoje consegue colocar um óculos de realidade virtual, entrar numa montanha-russa e sentir um frio na barriga que vem de um movimento e não necessariamente esse movimento não existe, né? Ele só está na sua visão. Você está estimulando um sentido e está sentindo por conta de um sentido. Ele não é... Seu cérebro olhou, viu, e ele entendeu que era aquilo. Então, eu fico muito na dúvida do quão distante a gente está disso, de reproduzir sensações que nem a gente desenvolveu tão bem no nosso próprio corpo. A gente não sabe sentir tão bem assim as coisas. A gente todo dia... Sabe quando alguém te aperta de um jeito diferente, te toca de um jeito diferente, você fala, caraca, eu nunca senti isso antes. Sabe? Então, se essa máquina... perfeita e imperfeita, que é o corpo humano, ainda está aprendendo a sentir, como é que a gente vai ensinar a máquina a nos estimular esse sentido, né? Se a gente, e cada pessoa sente de maneira diferente também. Nem seja a gente quer, né? Assim, a gente já fala da internet e dos meios digitais como uma bolha, né? Porque a gente sabe que tem aqueles bolhas de filtro. A gente só recebe o que alguma inteligência artificial em algum lugar no mundo definiu o que ele é para a gente receber. Sim. Né? Então, imagina se a gente entra numa bolha perfeita, tão perfeita que a gente nem sente que está numa bolha. Talvez nem sabe ou pensa que está numa bolha. E todas as impressões, tudo que chega até a gente passa por um filtro que a gente nem sabe quem definiu isso. Né? Sim. Tem um teste, tem um teste Turing, né, que é o teste de... que se um dia a gente vai conversar com um robô e não saber que a gente está falando com um robô, né? Essa é a hipótese, né, que o Turing levanta, e o pessoal chama de teste de Turing. Mas o Facebook, né, o Meta, tem um teste de Turing para realidade virtual, que é um estudo que é uma hipótese, né, e uma busca e um parâmetro não, uma meta assim, a ser batida, de um dia em que você vai estar numa experiência aumentada, né, com realidade virtual, só que você não consegue dizer se você está ou não está, né? Que é isso, é quando você não consegue mais essa bolha, né, que você está falando, você não consegue nem perceber. E aí, se tem gente acreditando nisso como meta, né, é provável que um dia um festival pode ser que tenha muitas das coisas que a gente está vivendo aqui existam num festival, né?
Já existem festivais no metaverso. Sim. E eles bombam. E existem vários tipos de metaverso, que você pode ser você mesmo, que você pode ser um avatar, o que você... Já tentei participar de alguns, porque eu sou muito dessa coisa da experiência, né? O que está acontecendo. Eu E aí, como é que saber. foi? Muito estranho. Porque a sensação era de que eu estava jogando um videogame. E aí isso despersonifica... Eu não conseguia conversar com alguém sem achar que eu estava conversando com um robozinho do Super Nintendo. Falei Super Nintendo porque... Entreguei minha idade agora. Essa referência. Minha referência, né? O robozinho do Super Mario. Então, isso me faz lembrar também quando a gente era pequeno, né? Os nossos pais falavam pra gente, não acredite em tudo na internet. Não acredite em tudo. Hoje eles acreditam em tudo, né? Nossos pais acreditam em tudo. Pois é. O contrário. Nós temos que avisar para eles, né? Exatamente. Mas eu acredito também, em relação à bolha, que se você tá ali sempre se relacionando com as mesmas pessoas, conversando sempre o mesmo, vai de casa para o trabalho, você não tem interesse em conhecer outras coisas, você nunca vai sair da sua bolha. Então, por exemplo, aqui eu saí da minha bolha porque eu me permiti vir ao evento de tecnologia e inovação e entendi que no meu dia a dia tem tecnologia e inovação o tempo inteiro. Entendeu? Então, acho que é isso, é se permitir sair da bolha. Isso tem um tema que, quando você falou disso, que eu gostei muito, que foi uma coisa que eu estou entendendo do Hacktown também. É um festival para generalistas. Não é um festival para especialistas. Se você for um especialista que quer pegar uma agenda muito específica, você vai ter que dar muita volta, né? Porque é tudo espalhado. Nem sempre vai estar muito claro o que você tem que ver. É um festival para gente generalista, né? Que quer multidisciplinar, quer ver muitas coisas diferentes e sabe que ser generalista ou gosta de ser generalista porque vê vantagem nisso no dia a dia, né? Não só isso. Uma coisa interessante na palestra hoje também é que uma pessoa foi atraída para a palestra da TAI por ter visto lá IA, de inteligência artificial, e veio para entender, que ele estuda computação. Só que ele viu que era uma atividade então totalmente diferente do que ele estava acostumado, não era uma palestra ali. E ele se sentiu abraçado e conversou com ela e tudo, porque ele achou muito interessante, porque isso abriu uma caixinha dentro da cabeça dele do que ele não estava esperando. Então, acho que esse é o tchan da Hacktown. Esse convite é muito gostoso, é território, né? Eu estou aqui, não vai dar tempo de eu chegar lá. Esse horário não vai dar tempo de eu chegar no que eu queria muito ir. Mas, tá entrando uma galera aqui, tem uma fila, né? A gente adora entrar em fila, não é, gente? Mas eu não sei para que é. Bom, né? É para comprar pão? Não sei. Para comprar pão do dinamarquês? Não sabemos, mas a gente vai entrar em fila. E é muito interessante, porque todas as palestras que eu vi, tinha uma galera, tinha bastante gente. Então, eu até estava cogitando pensar que 12 mil pessoas, caô, mentira. Não, mas se eu fosse separar, fazer umas estatísticas rápidas, gente pra caramba. E tem muita gente. E tem gente que veio, que vai. E tem muita gente da cidade circulando por todos os lados também, participando de fora, ouvindo a palestra do parte de fora, porque não consegue entrar. Enfim, é isso mesmo. É essa imensidão de pessoas, de assuntos, de temas, de provocações e de espaços. Uhum. Eu acho que isso é interessante, essa questão de espaço, né? Porque, no ponto de vista, se a gente fala um pouco sobre esse tema de festivais, no ponto de vista de ser apresentador, né? Existe também um elemento concorrência, né? Nesse caso aqui, a gente estava discutindo isso com alguns colegas da Hyper, né? Nossa, mas são 40 apresentações paralelo com uma apresentação que a gente faz aqui, né? Aí a gente começa a se atrapalhar no entendimento da magnitude do evento. Porque o evento é tão grande que, sim, tem gente para 40 eventos em paralelo. Tem público. Né? Tem público participante, né? não é só Então a gente viu isso, né? Assim, no que vocês fizeram aqui, da Hyper Island, fila na porta, deixando aqui até a rua, né, pessoal, lá, e mais gente do que conseguiu entrar nas salas, né? Mesmo tendo 40 ou 39 outras propostas colocadas pela cidade ali, né? Então, isso para mim também é uma maneira de visualizar a magnitude desse evento. Verdade. Com certeza. E eu acho também que vocês estão falando sobre tecnologia e inovação. E isso abre vários leques para serem discutidos em várias áreas.
em vários setores. Então, não tem como você ter, num evento desse tamanho, tipo, uma única palestra para juntar as 10... Não, são 12 mil pessoas que têm interesses múltiplos, então precisa, entendeu? Eu acho que a gente, nos movimentos sociais, a gente fala muito sobre disputa, né? Que é uma palavra que eu gosto muito. Disputar espaço, disputar representação, disputar atenção. E essa palavra disputa, ela vai se desdobrando em muitas coisas. O que eu consigo notar aqui é que não é bem uma disputa, é justamente um pouco do que a Cris falou, que tem espaço para você fazer um pouco de tudo, né? Uma magnitude muito grande, mas, ao mesmo tempo, tem essa provocação também, você tem que fazer escolhas, né? E escolhas difíceis também, acordar cedo ou ficar aqui conversando com essa pessoa que eu acabei de conhecer é muito interessante. E muito interessante não porque essa pessoa vai fechar um projeto comigo, porque vai me contratar, mas é porque essa conversa, essa construção, que é esse espaço relacional, ele está se formando ali, e daquela conversa, talvez, com uma pessoa, com duas, com um trio ali, você tenha mais insight, mais ideia, sabe, do que assistindo uma palestra de alguém. Uhum. Então, além das 40, esses encontros, esses esbarrar na rua, uma camiseta que tem uma frase provocativa e você fala, pô, que camisa legal, onde é que você comprou? Sabe? Também está construindo esse evento, né? E as intervenções, porque se vocês andarem pelas instalações, né, do evento, você vai ver instalações onde você tem para tirar mensagens que você pode ou entregar ou aquela mensagem ser para você. Você tem instalações onde você pode entender como funciona, aqui mesmo na Casa Dinamarca, a mecânica para ter esse contato com o robô, entendeu? Que é aquela coisa assim, para mim que sou leiga, era tipo só via em filme. Então, acho que as intervenções também, se você não vai em nenhuma palestra, você consegue absorver coisa pra caramba também. E, Mané, você fez a apresentação aqui também, né? Como é que foi isso? Foi bem legal. Eu cheguei atrasado, que foi muito bacana, no sentido de que eu peguei estrada, porque a cidade fica cheia, né? Então, isso para quem pretende vir um dia, é bom saber, né? Tem que se planejar, aí fica primeiro cheio aqui, depois as cidades em volta. Aí eu estou em Itajubá, na casa de uns amigos meus, peguei um baita trânsito, teve um acidente. E aí eu vim tenso, porque eu sabia que estava atrasado, mas ao mesmo tempo com uma leveza do tipo, é o Hacktown, e o espírito é um espírito de solto, mais livre, menos chato. Então eu cheguei aqui, mesmo atrasado, foi super divertido, o pessoal foi super legal comigo, ninguém estava com cara feia, estava todo mundo animado. Com esse espírito, né? Tipo, vai ter um som tocando ali, vai ter umas coisas, talvez a TV não vai funcionar, mas é muito legal, sabe? Isso é o que a minha experiência no Hacktown como palestrante, assim, é muito de um lugar que você pode arriscar. É um lugar que você pode errar. É um evento acolhedor, né? Acolhedor. Cara, isso é muito bom, porque quando você sente assim, não, vou fazer uma palestra diferente, não vou fazer o que faço sempre, porque eu sei que lá é assim, a galera tá animada e a galera quer, e você tem espaço para improviso. Então isso foi muito bom, assim, eu gosto bastante de participar. Você falou sobre o quê? Eu falei sobre facilitação, foi bacana, falei sobre a minha trajetória na Hyper e a minha perspectiva de aluno, né, que foi facilitado por 2 anos, e depois a minha vida de facilitador, quem foi para o outro lado. E tentei conectar com a Dinamarca, né? Porque a Dinamarca a Hyper tem uma escola irmã mais velha. Eu vejo assim, que é a Chaos Pilots. Eu nunca fiz curso. Vocês chegaram a fazer? Não. Mas conheço eles, mas nunca fiz curso. A Chaos é tipo, muito dos meus facilitadores eram dinamarqueses que vieram da Chaos Pilots. Então eu falei, é legal, faz sentido com a casa. Porque para mim ter uma escola de facilitação escandinava, que é a minha escola, que é onde eu me formei. Mas, no fim, aí a conclusão é que é uma experiência, né? São essas escolas que estão há muito tempo praticando e que tem ali uma coisa, uma onda, né? Você tem alguma noção, Jesper, de onde surgiu esse lance de facilitação? É uma coisa que você viu quando surgia, assim? Cara, não sei, assim, eu sei que existem várias escolas sobre isso, né? Essa ideia de como é que você envolve pessoas e você tira aquele papel de instrutor, né? Onde o ensino vira uma passagem de teoria
que você dá para as pessoas. Eu acho que é muito mais relevante que você deixe a pessoa desenvolver a sua própria teoria sobre as suas experiências, né? E tem muito a ver, eu sei que o Chaos Pilot na Dinamarca tem isso, acho que a Hyper desenvolveu isso de uma maneira muito legal, a gente utiliza isso em praticamente tudo que a gente faz, e eu acho que isso está ficando muito relevante hoje. Eu estava fazendo um podcast aqui ontem com uma empresa de TI que trabalha muito com tipo de liderança, e tem curso de liderança também. Até comprar uma empresa que trabalha com leadership. E eu acho que a importância da facilitação não só entrar em curso, mas entrar no dia a dia. A gente fala sobre o líder facilitador, né? A facilitadora. Né? Então, acho que está super enraizado. E eu acho que o bacana da Hyper é que a gente está com isso há tanto tempo e agora isso está se tornando uma característica que muitos líderes querem ter. Por quê? Porque eles entendem que a maneira com que as empresas funcionam hoje tem que ter um cruzamento, um alinhamento muito forte entre o propósito da empresa, o propósito dos integrantes da empresa também, porque senão as pessoas vão embora no instante do jeito que está hoje em dia. E se o líder não for um líder facilitador que envolve as pessoas, que deixa as pessoas desenvolverem e trabalhar dentro do seu propósito na empresa, não rola, não vai à empresa. Sim. Né? E a empresa hoje em dia não pode ser centralizador, simplesmente porque uma empresa centralizadora ela é mais lenta. E as coisas evoluem com uma velocidade hoje que as empresas não vão poder acompanhar. Então, assim, é um dado, tem que ser assim. E menos inovadora, né, Jasper? Porque se a gente fala que a diversidade é talvez a mãe da criatividade, da inovação, o lugar da facilitação, né, esse recuar desse lugar de professor, né, e esperto naquilo, e aí por isso eu tenho autoridade, esse lugar autoritário do processo, talvez a facilitação seja o avô da inovação, sabe, e da diversidade e da criatividade, porque é somente em espaços espaços colaborativos que a gente consegue criar esse lugar. E aí o líder facilitador ele veio justamente para trazer para a gente essa perspectiva de que todo mundo aqui pode criar e a gente vai criar junto e a gente vai acolher, né? Porque a facilitação também tem a ver com isso, criar segurança psicológica, criar espaços seguros, e a gente vai criar junto. E se a gente criar junto, se a gente fizer junto, isso vai ter mais sustentabilidade ao longo ao longo da vida. Eu sou muito partidária disso, né? Eu sempre falo que se eu tivesse que ter uma religião, a minha religião ia ser a inteligência coletiva e o dogma ia ser o processo participativo. O processo participativo radical, eu gosto de falar de radicalidade, porque a gente já passou desse momento de entender e de trabalhar com os espaços mais diversos. E, assim, não é nem eu falando, não é a Hyper falando, a gente está falando da McKinsey, da Deloitte, daquela outra... Várias consultorias no mundo já falaram do quanto a diversidade gera mais revenue, gera mais dinheiro para a empresa e gera mais inovação. Então, não é mais coisinhas das nossas cabeças, né? E a gente só consegue ter espaços diversos se eles forem facilitados e não... dominados de maneira ditatorial, né? Opressivos. Como é que você vai ser criativo dentro da opressão, né? Não tem como, não existe. Nossa, é muito legal ouvir você falar isso. Eu tenho uma confissão em relação a isso. Este evento aqui, a gente começou faz 6 meses, fizemos um planejamento, entramos com um orçamento grande para a gente e conversamos com fornecedores e tal. Só que acho que a gente começou, depois de ter isso meio feito, né? O conceito, a gente começou a falar com as empresas, só que era tarde demais para eles tomarem a decisão e entrar, porque não tinha tempo hábil para eles se prepararem. Bom, enfim, a gente tinha decidido um tempo, um deadline, tipo um circuit breaker. Se a gente não chegar a um certo nível de patrocínio, a gente vai abortar o evento, porque não vai ter como resolver, né? Ou realizar. E aí, em 1º de julho, a gente chegou lá, estávamos longe de chegar naquele limite lá, a gente ficou olhando um para a cara do outro, em volta da mesa, nos parceiros aqui, e aí resolvemos falar, apertar o botão F aqui e vamos embora, né? E aí vamos fazer mesmo assim. E foi assim, né? E hoje você vê a pessoa super feliz, está cheio aqui, né? A gente fez um orçamento que é 1/5 daquilo que a gente via como limite para fazer e está funcionando. E por que isso?
porque a gente está aprendendo, né? É uma maneira de ter... A gente tem 6 empresas parceiras aqui, a Hyper está junto aqui, né? Estamos gerando experiências fantásticas e aprendendo para o ano que vem, né? Isso está valendo muito. Isso, para mim, quando se fala em processo de criação coletiva, a gente fala, não sabemos como que vai ser, mas vamos fazer acontecer e vamos aprendendo junto. Sim. Né? Vamos aprendendo junto, vamos criando junto e vamos segurar esse forninho junto. Você conhece esse termo, Jesper? Segurar o forninho? Não, o do forno não conhecia, não. Todo dia na Isso é Hyper bom. a gente ensina um estrangeiro termos novos do nosso Verdade. Brasil. Opa, sou Todo eu. dia. Hein? Agora eu estou aprendendo todo dia. Depois de 25 anos no Brasil, ainda Não, tem alguns estrangeiros na Hyper Américas, né? Mas segurar o forninho significa... É o famoso... a gente tomou essa decisão e todo mundo aqui vai assumir esse risco coletivo. E esse foi o primeiro adjetivo, quando eu comecei a trabalhar na Hyper ano passado, que eu falei, poxa, eu achei interessante que a gente... Eu não vou comentar qual era o projeto, né? Mas a gente tomou um risco... A gente não, né? Vocês, no caso. Não estava trabalhando na Hyper ainda. Assumiram um risco coletivo aqui. Está acontecendo agora, eu estou vendo. E você acabou de dar um exemplo disso. Um risco coletivo que vocês assumiram deu certo. No caso, o Jesper assumiu o Casa Dinamarca. Ele contou para mim ontem, eu brinco que ontem, não, ano passado, eu vim com ele e contou, não, estou pensando aqui, eu acho que vou fazer uma Casa Dinamarca. Eu ouvi ele pensando e falando, assim, na hora. E normalmente você escuta as pessoas falando ideia, mas você não vê elas fazendo, né? Você só escuta elas falando. Né? Normalmente é assim, a pessoa, eu tive uma ideia, aí você escuta, apoia, dá um tapinha, né? Beleza, aí ele foi lá e fez. Aí eu falei, caramba, quando ele chegou assim, não, tá aqui, ó, vou fazer a Casa Dinamarca. Legal. Mas aí, assim, muitas vezes, quando alguém ganha alguma coisa, né? Vai falar, agradeço a equipe, todo mundo que me ajudou, não sei o que, não sei o que. Assim, eu acho que esse aqui é um exemplo de como é que isso é verdade, né? Porque eu acho que o que eu fiz foi apenas, assim, apresentar a ideia e contar para as pessoas. O resto é todo mundo fazendo. Né? Isso eu acho que é muito lindo, muito legal ver isso. Não tem uma pessoa que diz vai ser assim, ou que não pode isso, não pode assim, tem que ser assim, assado. É totalmente assim, cada um está levantando o peso que poder e levantando o evento em frente. Né? Então, vendo isso, assim, na realidade, eu acho que combina com o espírito do festival, combina com o Hacktown. E Hacktown é um local também, o que eu acho legal, na verdade... Cris, eu estou esperando para ver o que você vai falar no ano que vem, né? Que eu tenho certeza que você vai me apresentar alguma coisa aqui, né? Depois eu vou te perguntar o que vai ser. Mas qualquer um de nós, se a gente tem interesse, a gente liga, ou a gente liga o festival, a gente faz aqui em casa, algum lugar, a gente vai dar um espaço para qualquer um que quer falar. Aqui também é diferente, acho, dos muitos eventos e congressos que a gente vê. Ou você paga para entrar, ou você tem que ser, vamos dizer, de maneira polida, muito bom no que você faz, entendeu? Senão você não vai ter palco, você não vai ter. Você tem que já ter um certo nível para você entrar. Aqui você pode entrar com qualquer ideia doidão que você tiver, você vai ter um espaço assim, e coloca isso no programa, você vai ver que provavelmente se a ideia foi doida demais, vai encher a sala também. Não, eu tô assim, cada dia eu tô com uma ideia nova, né? Eu fico assim, eu tenho meu bloco de notas e fico anotando, não, cara, isso aqui, ó, nossa, não, próximo ano, fato que eu vou estar aqui, eu já tenho que separar na minha agenda, programar o próximo ano, que fatalmente eu vou estar aqui, e queria trazer uma galerinha assim para abrir uma cabeça também. Então, e você acha que poderia ser legal falar sobre o quê? Eu acho que tecnologia, por exemplo, a gente usa bastante software para atender os nossos clientes, então acho que você conhecer as pessoas que fazem isso acontecer, sabe? Acho que é interessante. Também a gente discutir a cidade e discutir os espaços e como está sendo o uso. Isso, para a gente, urbanista, é fundamental, é nossa água. E eu acho que isso, as conexões, porque a arquitetura também ela fala muito do indivíduo, né? Da sociedade e como a gente se relaciona com o meio. Então, eu acho que aqui é um espaço bem interessante para... E entendo que também não só arquitetura. Então, assim, quem estiver assistindo o podcast vai entender que qualquer profissão, você tem que ser um indivíduo, estar aberto a essa experiência, mas qualquer profissão, eu acho que tem um paralelo com tecnologia e inovação.
Perfeito. Arquitetura no metaverso. Essa aí é bombar, eu acho. Olha, te falar que eu tentei estudar. E a mesma percepção da Thay, parece que eu estou fazendo um jogo. E eu fui para arquitetura pelo jogo. Sim. Porque eu era aquela que jogava The Sims na adolescência. E eu falei assim, não tenho o que fazer, vou estudar arquitetura, porque é o mais próximo do joguinho que eu gosto. E então, metaverso para mim foi bem essa experiência. Acho que dá para falar também de espaços de tecnologia, porque eu falei disso ontem também, assim, tecnologias sociais, né? Que não necessariamente são eletrônicos, não necessariamente envolvem Wi-Fi, né? Porque nossa tecnologia ancestral, que é fogo, que é o círculo, que é a presença, que é o estado de espírito, enfim, todas essas. E eu acho que a arquitetura ela tem essas vertentes, né? De arquitetura, o urbanismo, essa discussão do espaço dentro dessas tecnologias. Não é só o que entrega, o que cria aquilo, o que cria aquelas paredes, né? Ou a falta de paredes, dependendo da proposta, mas também é um pouco como as relações se dão através dessas provocações. O espaço provoca. O espaço é provocador, né? Ele te convida ou ele te expele. Não são só as pessoas que fazem isso. E os espaços, a forma... Que bom saber disso, que o arquiteto, a pessoa que fez a decoração aqui da casa é uma pessoa local. Isso é muito legal. Isso é muito importante também. Porque não é um pedacinho da Dinamarca aqui. É tipo você, Jasper, um pouquinho de Dinamarca, um pouquinho de Brasil. 100% Dinamarca e 100% Brasil. Não é 50-50. Você não é metade. Você é inteiro. Perfeito. Super legal isso. Posso fazer uma última provocação? Sim. Que estou aqui viajando, né? Pensando em umas coisas. Será que o Hacktown ele é a realização de um sonho coletivo de vários indivíduos? Porque existiu uma organização que foi lá e fez, e aí você está falando da sua micro-organização Casa Dinamarca, que assumiu um risco coletivo, né? Vamos segurar esse forninho. Aprende essa, Jasper. Vamos segurar esse forninho juntos. E provavelmente a Casa Claro fez a mesma coisa. E, sabe, a grande probabilidade de que outros espaços se reuniram e assumiram riscos para estar aqui. E o risco ele também é um sonho, né? A gente está sonhando e visionando alguma coisa, né? Prospectando esse futuro próximo, e a gente está apostando nisso, apostando nosso tempo, nossa energia, nosso dinheiro, nosso espaço, nosso coração, nossos sonhos. E aí eu fico me perguntando, porque a gente podia ter um festival desse tamanho em que as pessoas não interagissem umas com as outras direito também, e que não estivessem nem aí, que fossem mal educadas, porque provavelmente, obviamente, num campo de 12 mil pessoas, existe tudo quanto é tipo de gente, né? Mas esse bem-estar que acolhe as propostas e as ideias, e aqui vai ter espaço para todo mundo falar. Quando me convidaram para palestrar aqui, eu perguntei, mas você quer que eu fale sobre o quê? E me falaram sobre o que você quiser. Eu falei, aí eu aceito. Aí eu vou entrar para essa brincadeira. Então, a organização também assumiu o risco coletivo. Porque eu podia fazer uma palestra, inclusive, falando mal da organização. Não tenho motivo para o quê? Falar mal da organização desse evento. Gostei de tudo, fora uns percalços, como uma pessoa que já organizou grandes eventos, eu entendo. Mas a minha viagem aqui, né, e eu acho que é o que eu queria perguntar para vocês um pouco, e esses sonhos individuais, né? A gente só consegue estar tendo essas trocas, essas conexões, porque todo mundo está sonhando alguma coisa coletivamente, tem interesses pessoais, enfim, e todo mundo está assumindo esse risco. Né? Uma pessoa que viaja 7 horas para chegar aqui e pagou pelo ingresso também está assumindo um risco. Né? Pode ter uma experiência muito ruim. Está sendo boa para a gente, pelo menos, e espero que esteja sendo boa para uns 11.999 pessoas. Olha, eu vou dizer, eu escutei de tudo aqui. Né? Assim, eu tive palestrantes que chegaram aqui falando, e aí, e se dá mico? Né? Assim, qual que é o valor, especulando literalmente, qual é o valor mínimo que eu vou aceitar que tem na sala para eu fazer a apresentação? Aí ela falou assim, se tiver 2 pessoas, não faço. Se tiver 10 pessoas na sala, eu acho que eu vou fazer. Mas em algum lugar entre 2 e 10,
Isso, para mim, é a maior expressão de risco, né? Um risco de você se expõe, aqui sou eu quero falar disso, isso me interessa. Será que as pessoas vão se interessar pelo meu assunto, né? Eu acho isso que para mim é muito risco, né? Quando você vai. E aí as pessoas veem que, Nossa Senhora, aí, no caso essa foi uma das pessoas que mais encheu a casa, né? Então você vê essa transformação que isso faz no palestrante, no caso, quando vem para cá fazer isso, né? E eu acho que também é a mesma coisa que você falou do participante que vem para cá. E eu acho que cada um vem com seus motivos, né? Porque ontem estava escutando na rua assim, não, eu desmarchei com a minha namorada para vir para cá. Tá valendo também. Bandas. Todos os motivos são válidos, tá bom, galera? Tem as bandas que tem a cena musical, que aí são outros sonhos, né? De estar aqui, o festival ganha um nome. Tem os monitores, que são muitos da faculdade, né? Super fofos, super legais, que às vezes queriam ser monitores um dia e depois querem trabalhar, também ficam, né, participando e vendo posições dentro do festival. Então tem muitos sonhos. Gostei muito do que você falou, eu vejo muito isso. Realmente, tem vários sonhos rolando aqui no Hacktown. Eu acredito que é isso. A gente sempre acaba voltando sempre para o indivíduo, que é isso, é a construção coletiva e aí todo mundo sonhando, buscando objetivos ou simplesmente não buscando nada e absorvendo tudo. Então, também tem as pessoas que vão sem esperar para não criar expectativas e isso ser uma questão e se surpreendem. Eu acho que tem tudo. E acabam legal. sonhando, no final das contas. Eu estava vendo a estatística do ano passado, 81 das pessoas, quando saem daqui, se declaram surpreendidos, aprendendo alguma coisa que claramente enriqueceu a vida deles, né, que a gente olha isso. Acho que é legal, acho que isso mostra, né, voltando um pouco para o nosso tema hoje, acho que mostra a relevância, né? Se a gente consegue que um grupo tão grande saia enriquecido, ampliado, com mais horizonte daqui, podemos concluir, né, que o festival está servindo um propósito, né? Gente, muito legal esse papo aqui. Super obrigado, Cris, Mané, Thay. Aqui é Jesper Rode e para o Hypervision Podcast. E super obrigado para vocês aqui. Nos siga, fique com Hyper Island. Tem muita coisa interessante para acontecer daqui para frente. Vem, fica com a gente. Valeu. Tchau, tchau. Check out. Vamos lá fora agora, sonhar junto. Sonhar, eu estou fazendo isso desde a hora que eu abro o olho, o tempo todo.